Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar aí sobre a reprodução dos quinidários. Na aula anterior a gente falou bastante, sobre as características deles e hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre como é que esses animais conseguem se reproduzir. Então, a reprodução deles, gente, pode ser de duas formas: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Aqui no caso, nós temos um exemplo de reprodução assexuada. E como vocês sabem, a reprodução assexuada é aquele tipo de reprodução em que não há fecundação, não há produção de gametas e, no caso, nós não temos nem espermatozoide nem óvulo. Então, o que acontece, tá, gente? Ali na imagem número 1, nós temos uma hidra e essa hidra está formando um broto, bem aqui no cantinho, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem aqui, ó, tá formando um brotinho. Esse broto, ele vai começar a crescer e se desenvolver, grudadinho aqui no corpo do quinidário, ou seja, dessa hidra. E aí vai crescer, se desenvolver, até que chega um momento que vai ocorrer um desprendimento, Vai ocorrer tipo uma separação entre esses dois organismos, tá? Mas também pode ocorrer de eles ficarem grudados. Se, no caso, ocorrer do broto permanecer, conectado com o animal ali, grudadinho, que no caso seria o animal que lhe deu origem, pode se formar uma colônia. Isso, na verdade, é um exemplo do que acontece com as caravelas que eu já tinha explicado para vocês e com alguns corais. Então, aqui nesse vídeo, a gente tem aí uma hidra, Essa hidra, ela está formando um brotinho ali, E, no caso, esse broto vai chegar um momento em que ele vai se desprender ou não. Eles vão ficar conectados e aí formar uma colônia de hidra, Aí, no caso, ocorreu a separação e cada um vive de forma independente. Então, na reprodução sexuada, há o processo aí de produção de gametas e a formação também de uma larva móvel. Então, o que acontece aí, pessoal? Nós temos um exemplo da hidra, A hidra, no caso, que nós estamos observando aí na primeira imagenzinha aqui, é uma hidra masculina. Logo, ela produz espermatozoides, dentro dos testículos. E aí, esses espermatozoides vão nadar até a hidra feminina. E lá, a hidra feminina vai ter o ovário, que no caso possui o óvulo. Os espermatozoides, eles vão ao encontro do óvulo, ocorre o processo de fecundação. E no caso aqui, gente, a hidra vai formar um embriãozinho. Na verdade, como se fosse um broto também, só que o broto, naquela outra situação de assexuada, não tinha gameta. E aí, esse embrião, vai simplesmente se desprender, da hidra feminina. E aí, ele vai se transformar num pequeno pólipo. Se transformando num pequeno pólipo, ele vai se fixar num substrato, ou seja, num ambiente em que seja propício para ele viver, e aí ele vai crescer e se desenvolver. Então, há algumas situações também que há a produção de larvas. Como que acontece esse processo de produção de larva, Por exemplo, há uma situação em que ocorre a fecundação em alguns quinidários, aí forma-se o embrião lá na hidra feminina, e no caso, esse embrião ele vai se transformar numa larva. Aí essa larva se desprende da hidra feminina
e simplesmente nada até um local que seja propício para ele sobreviver, tá? É um processo de desenvolvimento indireto, tá, pessoal? Que no caso nós temos aí a formação de larva. No caso do animalzinho aí na figura, que é a hidra, não teve larva, tá? Não teve desenvolvimento indireto. Simplesmente ocorreu ali a fecundação, formou-se um embrião. Esse embrião se desprendeu da hidra feminina e se fixou num substrato, tá? Não houve larva, mas há situações em que há um processo larval. Agora nós vamos focar na parte dos recifes de corais e a gente vai falar um pouco sobre a importância deles. Então, o acúmulo de esqueletos de corais e do calcário de certas algas deu origem aos recifes. Você pode chamar de recifes ou você pode chamar de arrecifes de corais. E geralmente esses recifes de corais, eles geralmente são encontrados nas regiões tropicais. E aí nessa imagem a gente vê aí a beleza exuberante dos recifes. Você pode observar também a diversidade de animais que são encontrados nesses recifes, né? Nós podemos aí ver animais aquáticos, principalmente peixes. No caso aí nós estamos vendo também as anêmonas, nós estamos vendo ali o peixe palhaço, né? E aí a gente está observando um cardumezinho ali de peixes. Então, além de proteger o litoral contra a erosão, ou seja, destruição desse litoral, que geralmente é provocada por ondas, os recifes eles abrigam animais, e vocês viram isso no vídeo, né? E abrigam aí uma imensa variedade de seres aquáticos. Então, calcula-se que eles sirvam de habitat para 1/4 das espécies marinhas que existem no nosso planeta. Então, os recifes de corais se formam geralmente em águas claras, como vocês podem observar na imagem. Essas águas elas não são tão profundas, elas precisam ser rasas, justamente porque os corais eles vivem junto com as algas. As algas elas vivem dentro do organismo dos corais. E no caso aí a gente já tem um processo de relação mutualística, né, onde um precisa do outro. A alga, no caso, vive dentro do coral ali junto com ele, e no caso um fornece benefício para o outro. É importante enfatizar também a questão da temperatura. A temperatura ideal, né, para o desenvolvimento aí dos corais e das algas também é de 20 graus a 30 graus Celsius. Isso porque, né, boa parte do alimento dos corais, como eu falei, é produzida pelas algas. Então, as algas elas ajudam alimentando esses corais. As algas, né, pelo fato de oferecerem alimento a esses corais, os corais vão fornecer o que para elas? Vão fornecer sais minerais, ou seja, também vão fornecer ali nutrientes. Então é por isso que os recifes eles não são encontrados em locais com muita profundidade. Por quê? Porque as algas elas fazem fotossíntese e elas precisam estar perto de um ambiente onde receba a luz, ou seja, num ambiente aquático em que a luz chegue até esse ambiente, tá? Então, mas aí está ocorrendo um grande problema com relação aos recifes e aos corais também. Por quê? Justamente porque, né, em vários pontos do mundo os corais estão ficando esbranquiçados.
Então, você pode observar aí na imagem, nessa parte de cima, né? Onde ele está ficando branco. E o que significa ele está ficando esbranquiçado? Significa que esse animal está perdendo as suas algas. E aí, a partir do momento que essas algas elas começam a sair dali, do corpo deles, a sobrevivência deles fica ameaçada também. Tá, mas por que isso está acontecendo? Uma das causas disso está acontecendo é o aumento da temperatura da água devido ao aquecimento global. E a gente vai estudar bastante sobre isso futuramente, tá? Então, a destruição dos corais, causada também pelo ser humano, e a poluição, não somente o aquecimento global, mas também a poluição, pode provocar aí uma ameaça aos corais e principalmente aos recifes. E aí, se no caso há um comprometimento com os corais e com os recifes, compromete todos os organismos que dependem desses recifes. Como eu acabei de falar para vocês, os recifes, eles abrigam uma diversidade muito grande de animais. Pessoal, a gente encerra o nosso conteúdo do capítulo 1, né, que falava sobre poríferos e quinidários, e agora, né, com essa finalização aí, a gente vai partir para o capítulo 2. Um abraço para todos e até a próxima.